Groot. No! No, that's the button that will kill everyone! Olá galera, meu nome é Rainer Petter e hoje eu vou mostrar para vocês o estudo que eu fiz a partir de um frame do filme Guardiões da Galáxia 2. Na verdade, a partir de um frame do trailer, né, que quando eu gravei isso aqui o filme ainda não saiu. De vez em quando eu faço esses estudos a partir de frames de filmes e eu acho muito interessante porque dá pra gente aprender muita coisa fazendo esse tipo de estudo, né? A primeira coisa, eu acho que é a composição, né? Porque enquanto eu vou fazendo o estudo, eu vou meio que analisando o porquê de cada elemento estar naquela parte da imagem, não em outra, né? Por que que o personagem está do lado direito, mais embaixo? Por que que tem um personagem do lado esquerdo, ali meio que desfocado, escuro, né? Então a gente aprende da composição, a gente aprende da iluminação, né? Porque a iluminação ela também está contando uma mensagem ali de certa forma, né? Foi pensada para passar uma mensagem específica, né? E na parte da pintura em si, a gente aprende sobre texturas, né? Porque à medida que eu vou fazendo estudo, eu vou tentando reproduzir as texturas que estão ali. Aprende a parte de cores e o processo criativo também. Eu acho que esses estudos mais rápidos são interessantes para a gente ir percebendo que processo que funciona melhor para cada pessoa, sabe? Tipo, eu tento ir variando. Tem hora que eu começo igual esse, vocês estão vendo aí que eu comecei jogando as manchas de cores ali, sem muito esboço nem nada do tipo. Primeiro, às vezes eu já começo com um esboço de linha mesmo, então eu acho interessante para a gente ir variando, né, esses tipos de processo criativo, e esses estudos rápidos assim são o ideal para a gente aprender isso, né. Esse vídeo ele tem cerca de mais ou menos uns 10 minutos, mas ele em tempo real durou mais ou menos 1h30 o estudo. Então vamos lá, eu comecei, igual vocês estão vendo, jogando essas cores e separei em 3 camadas basicamente ali para facilitar esse processo. Como o fundo na referência está bem desfocado, eu preferi deixar ele numa camada separada. Aí tem um personagem da direita ali numa camada, né, na camada do meio, e o personagem da esquerda numa camada em cima. Tanto o fundo quanto o personagem em primeiro plano estão meio desfocados, né? Então o foco ficou nesse personagem aí mesmo, que é o que eu fui detalhando mais, né? Então joguei as cores ali, só para ter uma noção, acho interessante nesse primeiro momento em que você vai colocando as cores e tal, definindo a imagem, deixar ela de modo que você vê ela inteira na tela, né? Então não dar muito zoom e tal, para você não se perder em alguma parte específica ali. Então veja a imagem inteira, se for pequenininha melhor ainda. Define tudo, aí depois que eu fui fazendo parte por parte, que eu fui dando um zoom naquelas partes, né? Nesse caso aqui eu comecei ali com o personagem colocando, fazendo um esboço um pouquinho mais detalhado de linha mesmo. Aí aqui agora eu venho colocando uma linha, como se fosse uma linha de arte final ali, pensando, né, num quadrinho, uma ilustração assim, com um pincel um pouco mais marcado, assim, né, definindo ali as formas, as texturas, né. Isso tudo para auxiliar na parte que depois eu vou vir fazendo a pintura mesmo para valer, né. Então, ultimamente eu estou gostando desse processo, assim, né? Eu defino mais ou menos as cores, a composição, isso tanto para estudo quanto para ilustração mesmo. Defino a composição geral ali já com as cores, aí eu vou e faço um esboço um pouco mais detalhado e depois faço uma linha como se fosse uma arte final, assim. E depois disso eu vou partindo para a parte da pintura mesmo. Tá funcionando para mim esse processo porque eu andava me perdendo muito, sabe, quando eu faço direto na pintura, às vezes sem linha de esboço ou sem uma linha de arte final igual tá essa aí, às vezes eu ficava me perdendo muito refazendo uma coisa ou outra. Então estou achando interessante esse processo, não quer dizer que eu vou ficar nele para sempre, né? Eu acho legal isso da gente ir aprendendo formas diferentes de fazer de construir a imagem ali, né? Eu vim detalhando ali cada coisa. Acaba que, por mais que o estudo seja da cena toda ali, eu foquei mais no personagem mesmo, né? No personagem da direita aí. O resto eu fui fazendo mais sugerido. Pode ver que até esse objeto que ele tá aí para apertar o botão aí, pelo que eu entendi no trailer, ativa uma bomba, algo assim. Eu não detalhei tanto igual eu detalhei ele, né? Então eu fiz aí essa linha de contorno nele, depois eu vim colocando essa cor chapada mesmo ali também numa camada separada. Eu acho interessante colocar recortar, né, esses planos assim, tipo deixar essa cor chapada aí, porque na hora que eu venho pintando depois, ele fica bem separado do fundo, né? E esse contraste, né, dessa borda rígida, digamos assim, dele com o fundo fica interessante. Aí vocês podem ver ali, não sei se a imagem vai estar boa o suficiente, mas eu bloqueei a camada para a pintura não vazar fora do que já está nela, né? Então, como eu já tinha jogado ali com balde de tinta preenchido o personagem, eu posso ir
eu vinha pintando ali sem preocupar em vazar para fora o pincel. E aí eu vim detalhando um pouco mais as cores, né, pegando a cor que eu já tinha feito no início ali, né, naquele primeiro estágio do esboço, juntando com os elementos que eu tinha feito agora há pouco com as linhas, né, de contorno e tal. Acrescentando um pouco mais de cor. Nesse momento, como eu deixei a referência principal mesmo num segundo monitor, para dar para ver melhor o estudo em si, não, vocês não estão vendo, mas à medida que eu dava um zoom na imagem, aí eu dava um zoom na referência também, então eu conseguia perceber melhor os elementos que estavam ali. Ó, aí chegou no estágio que eu tirei aquela linha, vocês podem ver aí a linha de arte final, digamos assim, que estava servindo de guia mesmo, né? A partir do momento que já tinha informação suficiente, né, só com as cores, eu pude tirar elas. Às vezes eu faço o seguinte, à medida que eu vou colocando essas informações nas cores, eu vou diminuindo a opacidade da camada da linha, né? Então ela vai apagando aos poucos. Nesse caso aí, deu para eu tirar ela de uma vez, né? Já tinha informação suficiente com as cores ali para eu continuar a imagem. Mas geralmente esse é o processo que eu estou utilizando, assim, né? Eu começo com a linha de esboço, depois eu coloco uma linha mais detalhada, a line art ali mesmo, e à medida que eu vou pintando e colocando informações de mancha, né, com as cores, eu vou diminuindo a opacidade dessa camada com a linha. Mas isso agora, né? Eu vou mudando constantemente esse processo e acho interessante, recomendo, né, a gente ir estudando diferentes formas de construir a imagem. Ó, de vez em quando, algumas partes eu fui percebendo que eu não tinha colocado informação suficiente, né, de mancha, e aí eu ativava de novo a camada da linha para ir meio que conferindo ali se era aquilo mesmo que estava funcionando. Uma coisa que eu achei interessante é perceber, eu sempre acho interessante, na verdade, mais nos estudos com fotografia, à medida que a gente vai detalhando e vou colocando zoom na referência ali também, é perceber com a quantidade de cor que tem um elemento específico que quando você olha de longe parece que é um só, sei lá, parece que é um marrom, tipo marrom de madeira ali, mas à medida que você vai vendo de perto, tem uma parte mais amarelada, uma parte mais azul, uma parte mais vermelha. Então é muito importante a gente tentar manter essa variedade cromática, assim, né? E tentar perceber isso, porque muitas vezes eu percebo que alguns dos meus alunos têm dificuldade em perceber essa variedade de cor por conta de costume mesmo do olhar ali. Então é interessante a gente ir vendo as coisas no dia a dia e meio que se questionando o porquê de cada cor ali, né? Porque assim a gente vai treinando o olhar mesmo, esse olhar crítico em relação às coisas que às vezes a gente já está tão acostumado a ver que nem se questiona, né? A madeira é marrom, então vou usar o marrom ali, pronto, né? Então é bom ir sempre se questionando, assim, principalmente nessa questão de iluminação e cor. Essa parte do objeto ali eu fiquei um pouco perdido porque eu não estava tão preocupado em fazer tudo certinho, retinho. Então tinha coisa que eu fazia e depois eu vinha meio que duplicando assim para funcionar direitinho, mas no final das contas até que deu certo. Aí eu usei às vezes o laço para deixar tudo mais recortado, mas esse não era bem o foco ali, né, do estudo mesmo não. Essa parte foi mais para estudar as cores mesmo, no final das contas, porque a forma ela já estava bem marcada ali, era só deixar um pouco mais recortada para não ficar muito orgânico, né? Então para isso eu fui usando o laço. E no final até que ficou legal. Ficou meio torto, né? Vocês vão ver, a perspectiva não está muito certinha. Mas eu nem preocupei tanto com isso nesse momento aí não. Eu acho importante isso também, da gente meio que estabelecer o objetivo daquele estudo ali, né? Porque são muitos elementos para a gente analisar numa imagem à medida que a gente vai fazendo o estudo. Então se você não focar, tipo, vou fazer um estudo da cor, da composição, da textura em si, a gente vai ficar meio que perdido e esse estudo vai levar dias para terminar e vai perder um pouco ali dessa coisa de estudo, né? Vai passar a ser um peso ali e no final das contas você vai estar cansado ao invés de estar aprendendo ali, né? Então é interessante nisso. Então, por mais que a imagem que às vezes sei lá, tem uma textura interessante, mas se você quer estudar ali a cor em si, então foca na cor e vai meio que estudando uma coisa de cada vez. Então essa aí é a imagem final. Você pode ver que eu acabei detalhando mais sobre o personagem mesmo. No finalzinho ali eu dei uma clareada no fundo que eu percebi que a referência estava um pouco mais clara.
E é isso aí. Espero que tenham gostado e até o próximo.